Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui de volta. Eu, Matheus, junto aqui com meu amigo Nicolau. Tudo bem, E gente? Eu sou o Nicolau. isso aí, a gente vai continuar dando prosseguimento aqui no nosso software que a gente desenvolveu aqui na disciplina de projeto aplicado de software de engenharia. E aqui a gente vai falar um pouco com mais detalhes, né, Nico? Aí um pouco do que a gente fez, como foi esse processo todo, a E aprendizagem que a gente desde teve. o começo, né? O desafio tecnológico, todos os processos aí, mostrar com mais detalhes para a rapaziada conseguir entender um pouco do que é fazer um software, Exatamente. né? O Nico está espelhando a tela dele aqui para gente. Eu vou Isso, aproveitar e vou falar um pouco de como surgiu, né, Nico, a ideia desse software, isso, porque a gente aqui no Lenep, a gente trabalha muito também com a geofísica, com a petrofísica, então, dentro do âmbito aí dessas disciplinas, eu e o Nicolau, a gente surgiu aí com a ideia de fazer uma calculadora de propriedades poroelásticas, né, Nico? Porque é muito importante para a indústria. Então, o nosso foco era ali estimar a compressibilidade, né, e o cisalhamento de algumas e amostras que a gente trabalha nos laboratórios. Então, aí junto com o Nicolau, com o professor Bueno, com o professor Fernando Moraes também, que deu um suporte ali teórico, exatamente, né, Nico? Matheus. Exatamente, no âmbito da geofísica e da física das rochas, né? Porque é uma coisa que a indústria ela carece muito esse tipo de informação, e aí a gente veio aí a conseguir desenvolver esse software para conseguir realmente aí desenvolver isso aí, né? Para a gente ter essas informações, né? Exato. Então, como eu falei aí, é na área da geofísica e da petrofísica computacional, né? Como subtema aí a modelagem elástica, né? Que a gente vai falar em mais detalhes aí, quais foram os cálculos físicos e matemáticos que a gente levou em consideração, todos os modelos, né, Matheus? Exato. E é muito interessante essa matéria, essa disciplina que a gente está fazendo agora, porque a gente passa meio que por uma simulação do que é o mundo real, né? Então, aqui na disciplina a gente tem que definir a nossa área, o nosso tema de trabalho, o nosso escopo de pesquisa. Isso, Tem também ali um orçamento que a gente vai trabalhar, se vai ter orçamento, se não vai ter. Um TRL também, que o pessoal vê aí na primeira disciplina do professor Bueno, né? Introdução ao projeto de engenharia, que é o Technology Readiness Level, né? O quão de prontidão ali você tem em cima do seu projeto. CRL também, que é o Commercial Readiness Level. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração, fazer uma estimativa, né, para poder tornar isso mais escalável, mais comercial possível. É realmente assim uma simulação de você ser um engenheiro de software. Então, isso é muito interessante, né, Nico? Foi muito. exatamente. A gente colocou ali nível 4, Matheus, exatamente porque a Uhum. gente só tem, por enquanto, o nosso back-end, a gente não tem o front-end ainda, Exato. né? A gente abre no terminal da máquina, né? Tá Ele mais. não tem especificamente ali um terminal interativo com o usuário ainda, mas Aí, para alguns futuros projetos aí, né, Matheus? é, A gente pode deixar pode aí deixar em na mão aberto do aí para pessoal. trabalhar em cima, exatamente. É um projeto totalmente Exatamente. modular. Quem quiser chegar junto, código aberto. É legal falar que a gente está fazendo isso aqui há um ano já, né, Matheus? Tá, é o É, caso é ali, o- exatamente. Era uma disciplina que inicialmente era para ser feita em um semestre aí, mas a gente estendeu, fez inclusive uma parte nas férias, e aí ficou um negócio bem legal, né, para rapaziada. certeza. Ficou um projeto bem robusto, acho que o professor orientou bem a gente também, então foi bem legal trabalhar nisso. E aí a gente vai dar prosseguimento aí, né, Nico, falar um pouco mais, com mais detalhes, né, do Isso, como foi o processo aí teórico para elaborar esse software, né? Então, isso. o Nico vai passar aí para a gente um pouco. Vamos lá então, Matheus. Falando mais um pouco aí sobre o PEC, né? A gente já comentou que o escopo do problema é que existe uma carência na indústria da gente conseguir estimar esses módulos aqui, né? Que é o módulo de compressibilidade e o módulo de cisalhamento de amostras com mineralogias distintas, né? Então a gente fez aí esse software que o próprio usuário com dados do DRX consegue inserir lá e aí o nosso software faz o cálculo, né? Então ele pode ver coisas como, por exemplo, como que esses módulos variam com o aumento de argila, com ali na rigidez da rocha, se aumentou um pouco de querogênio, como que isso vai afetar, esse tipo de coisa, né, Matheus?
Exato. Então, é um projeto real, né, Nico? Que a gente vê, o pessoal que está Exatamente. chegando agora vai ver que depois o Lenep tem uma parceria com a Equinor, então eu fui bolsista, o Nico é bolsista da Equinor, então nesse âmbito da petrofísica é uma coisa que as empresas elas precisam, elas carecem de um software, uma ferramenta que possa fazer isso de forma rápida, automatizada ali para o petrofísico, para o geofísico, para o engenheiro conseguir ter uma tomada de decisão mais assertiva, né? E Então, aí no âmbito desse projeto, apesar de ser um projeto educativo, né, com fins acadêmicos, acaba que é um projeto também com aplicação real na indústria, né, Nico? O Nico está isso trabalhando aí, lá, pode falar isso com mais propriedade, isso pessoal, aí. né? Então, trabalhar nisso aí de ponta a ponta foi de fato bem interessante. É muito interessante a gente falar para a rapaziada também, Matheus, que nessa disciplina do professor Bueno, a gente desenvolve sempre o software em sistema de orientação a objeto, né? Exato. Que é em C++, C++17. A gente, inclusive, integra com uma ferramenta chamada Gnuplot, que é extremamente comum, também de uso livre, aí. Código aberto. Exatamente. É uma das dependências que o usuário ele tem que ter baixado, inclusive, né? E a gente testou multiplataforma. Windows, Linux e Mac, e as três estão funcionando. Compilação e execução do software, né? Isso aí, a gente fez uma coisa bem democrática para qualquer usuário E de qualquer sistema operacional poder utilizar, né? Então, para resumir, o software, a ideia do software nasceu dessa necessidade, né, de você ter uma ferramenta rápida, prática, barata, totalmente modular, exatamente, Matheus. tendo a necessidade ali do profissional. Então, a gente começou dessa maneira, né? Então, Nico, é bom, importante a gente falar também que depois, né, que a gente tem essa ideia no papel, que a gente tem mais ou menos na cabeça que a gente vai fazer, é interessante a gente jogar isso também no modelador, o ML ali, para a gente saber qual processo vai conversar com qual, né? Então, vou aproveitar que você está Isso. com a apresentação aí aberta, a gente vai passar um pouco aí também Vamos indo para os no nossos diagrama. diagramas, né? Exatamente. A Esse gente viu aqui aí esse aqui é o de caso de uso geral, né? Então, como eu falei aqui, o próprio usuário ele pega os dados do DRX, que dão as porcentagens mineralógicas, e aí ele coloca lá no nosso software, né? Ele pode tanto inserir manualmente, como ele pode carregar um arquivo. E aí o nosso software ele vai gerar diversos crossplots de profundidade, porosidade, né? Como que os módulos eles estão variando de acordo com esses dois parâmetros, né? E dá todos esses dados. exato. E aí, seguindo aí, a gente preparou também um caso de uso específico. Né? A situação que a gente escolheu aí foi carregar um arquivo, o usuário ele carregar um arquivo próprio que ele tenha no computador dele. É importante falar também que o nosso software ele admite dois tipos de arquivo, né? O TXT ou um arquivo Excel, CSV, X, XLSX. Né? Então, Isso. ali o usuário ele vai carregar o arquivo dele, né? O software ele vai fazer essa importação dos dados do arquivo para a base de dados de minerais dele. Então, por exemplo, se você carregar um arquivo também de uma forma não aceita, ele vai dar um erro, então ele vai te informar um erro de leitura e importação. Mas se der tudo certo, ele vai validar o conteúdo do seu arquivo, vai exibir também a confirmação do carregamento, isso também a gente vai mostrar depois no teste que a gente vai rodar. Você vai selecionar o arquivo e o software vai fazer a leitura, vai fazer ali o uso correto. E, mais uma vez, também ele tem essa revalidação, que se você tiver um nome errado, ele vai te informar, vai dar erro no formato do arquivo, né? É Então, legal falar que no nosso manual, Matheus, tá tudo explicadinho como que tem que ser estruturado exatamente, o tipo de arquivo, né? exatamente. O arquivo de entrada que o usuário vai colocar no software está tudo bem especificado, bem claro Isso. no manual que a gente elaborou, né? Isso. Passando Então, aqui só por cima, Matheus, só para a gente dar uma explicada um pouco na parte teórica de física das rochas, né? ótimo. Talvez para uma rapaziada que esteja mais por fora, ele basicamente calcula duas médias aqui, a média de Voigt e a média de Royce, e depois faz uma interpolação com o rio, né? Que ele basicamente usa aqui as frações mineralógicas de cada uma das amostras, né? Porque a gente tem os dados dos módulos de compressibilidade e cisalhamento para os minerais puros, mas quando eles estão combinados, não. Então é exatamente por uma fração mineralógica ali, né? Exato. Então, esse cálculo, todos esses cálculos que a gente colocou na nossa documentação, eles E são aí ele levados em faz a média. consideração na hora da nossa modelagem, né? Então, é uma coisa Exatamente. que a gente tem que estar
tá com ele bem esclarecido aí. E dando prosseguimento aí o diagrama de pacotes também aí, né? Então a gente tem o pacote aí da física das rochas, né, que a gente separou. Dentro dele a Isso, gente tem essa teoria dos meios efetivos, então que é justamente esses cálculos, essas médias que a gente calcula, né? Então está isso. contido aí na física das rochas e dando aí meio que uma raiz para isso, a gente tem a física dos minerais, que também é outro assunto, mas está totalmente interligado, e o GNUplot ali para fazer toda essa exibição visual, né, do nosso cálculo, de todas essas fórmulas que a gente colocou ali dentro do nosso motor de cálculo, né? Então, esse é o diagrama de pacote, e acho que tem outro aí embaixo, né? Tem, agora a gente está indo para o de classes. Deixa eu gerar aqui para o pessoal conseguir ler. Pronto. Bom demais. Depois nós vamos abrir aí as classes, né? A gente dá uma pincelada ali. Mas como vocês podem ver aqui, a principal classe é a classe C simulador, né? Que ela está ligada aqui a todas as outras, né? A gente tem aqui as classes de cálculo, que é a Bulk Calculator, que calcula o módulo de compressibilidade, e a Elastic Calculator, que calcula o de cisalhamento. Desculpe, aqui, Shear Calculator, Shear e Bulk Calculator, que calcula o de compressibilidade e o de cisalhamento, né? E elas estão ligadas diretamente à nossa classe C-Mineral Database, porque é de lá que elas puxam as informações daqueles módulos de compressibilidade e cisalhamento dos minerais puros, que eu tinha comentado, entendeu? Que usa exatamente para fazer as médias, né? Então, o Nico mostrou aí o nosso diagrama de classes. Então, Isso. nós temos ao todo 10 classes no nosso software. Então, a gente vai mostrar mais detalhes também quando o Nico mostrar o nosso código no Visual Code, que a gente utilizou para fazer o nosso back-end aí do nosso programa, né? Isso, exatamente. E aí o próximo é? Vamos voltar às apresentações aqui. Aí aqui a gente faz um dicionário das classes, né? Exato, Falando um pouco com um pouco mais de detalhes aí das responsabilidades, métodos e atributos, né? exato. Indo aqui agora para o de sequência. Então, assim como o diagrama de caso de uso, a gente fez para o de sequência também um de sequência geral, né? E um de sequência específico. Né? O de sequência geral ele mostra a interação do usuário e a resposta que o sistema vai dar para ele. Se o usuário coloca uma amostra, o sistema vai dar uma resposta para ele. Ah, você quer adicionar mais alguma coisa? O nome desse reservatório, a profundidade que está a sua amostra. Né? Isso. Então, a gente mostrou aí a relação de cada interação do usuário até o resultado final, até o usuário encerrando o software. Certo? E aí, na sequência, não precisa nem desvirar, Nico, porque o próximo acho que vai estar deitado também. Pronto. E esse Sequência aqui é o específico, né? Em que ele não coloca um arquivo, ele simplesmente coloca aqui os próprios parâmetros, né? Então, ele coloca, cria uma amostra, aí o que o software vai fazer? Pedir todos os parâmetros, né? Então, ele vai pedir o nome, vai pedir a profundidade, o nome do reservatório, o nome da amostra, profundidade, porosidade, quais são os minerais e qual é a porcentagem de cada um deles, né? Exato. Então, ele basicamente está fazendo isso aqui, ó. Ele cria uma amostra, aí ele obtém os dados iniciais, pega os dados dos minerais, né, para depois conseguir fazer o cálculo, entendeu? Salva essa amostra, né? Ela, inclusive, depois que você pede um resumo, porque muitas vezes a gente trabalha com uma base de dados muito grande, né, Matheus? Exato. Então, às vezes, para o próprio usuário não se perder, o nosso software ele mostra um resumo de todas as amostras que o usuário colocou. Isso aí, com o Né? identificador único de cada amostra. Exatamente. Então, a identidade de cada amostra está ali, então é meio que quase impossível o usuário se perder no que ele está fazendo ali. É importante também, Nico, falar, quando se está a página, que nós temos vários tipos de modeladores do ML, né? Nós temos o Prelo, nós temos o Visual Paradigm, o PP, e o Plant UML. A gente usou o Plant UML por ser no navegador, é um modelador gratuito, de fácil acesso para todo mundo, você pode usar até no seu celular, né? Então, E ele tem a facilidade que você escreve o, exato.
código, né? Você não tem que, de fato, mexer, arrastar coisa e tal. E para gente que é bastante da programação, né, Matheus? É muito mais fácil, né? Muito mais Fazer ali a intuitivo. linha, com certeza. E tem uma apostila Isso, também que a gente achou, se eu não me engano, é da USP, ali ensinando a usar o Plot ML. Então, isso, fazendo ali uns 5, exatamente. 6 diagramas, você já fica craque. É bem tranquilo. E eu não sei você, Matheus, mas eu gosto de mexer no computador sem tirar a mão do teclado. Eu não uso o mouse para nada. É Então, muito o melhor. Plant UML é ótimo. A velocidade que você faz cada Isso. diagrama é absurda. Mas então, dando aqui mais sequência, né? Temos o diagrama de comunicação, que mostra basicamente por cima aí toda essa sequência das interações, né? Então, ele abre o software, aí o software ele solicita a leitura de um arquivo e ele faz o cálculo, né? Para fazer isso, as classes que fazem o cálculo buscam lá na nossa base de dados os dados de K e G dos minerais puros, fazem a média e retornam para o usuário, né? Isso aí. O usuário depois ele pede a geração desses gráficos e aí o Gnuplot que entra em ação, né? Plotando aí na tela. E na sequência a gente também fez um diagrama de máquina de estado, né, que basicamente mostra aí o estado que se encontra o seu software em determinada situação. Isso. Então o usuário inicia o programa, ele vai aguardar no menu e aí a gente vai escolher a opção que a gente quer. Você vai inserir um dado, se você vai inserir ali um pacote de amostras, você vai também extrair os resultados, o software vai extrair os resultados. Então tem toda uma validação ali, né? A gente finalizando o software, a gente aperta sair e aí você encerra por vez o seu sistema, né? E só voltando ali, na parte de recebendo os dados, na hora que o usuário faz um input das suas amostras, seja por meio de arquivo, ou seja por meio manual, o programa ele vai ali fazer o cálculo, o motor de cálculo vai entrar em ação, então ele vai calcular as propriedades, ele vai retornar ao menu, e aí você escolhe se você quer receber, se você quer que o sistema receba mais dados, acrescentar mais dados, mais amostras, ou você vai extrair os resultados, e aí ele vai fazer esse loop, vai voltar para o menu, e aí você escolhe sair, ele vai finalizar, e finalizou e acabou todo o seu processo ali, o estado está encerrado. Né? Exatamente. Dando aqui prosseguimento, Matheus, o diagrama de atividades aqui, deixa eu gerar aqui para ficar bom. Aí. O diagrama de atividades a gente fez também pelo Plant UML, né? Então, a gente fez aí do C simulador, da classe simulador, que é o coração do nosso software. Ele é bem parecido, né? Ele lembra bastante aí o diagrama de máquina de estado, que ele vai aí dar com mais detalhes também que cada opção pode fazer para a gente, né? Então, ali na opção 1 a gente chama, se você quiser adicionar uma amostra manualmente, ele vai ali adicionar uma amostra manualmente, né? Então ele vai solicitar todos os dados, como o nome do reservatório, a profundidade que está essa amostra, né? E aí ele vai calcular e vai adicionar essa amostra ao seu banco de dados. Então ele vai criar ali no seu arquivo TXT ou CSV a amostra que você criou, né? E ali depois você, na opção 2, você pode processar essa amostra por meio de um arquivo já existente, certo? Então ele vai pedir o caminho do arquivo, você bota o caminho do arquivo ali, ele vai processar essas amostras com base no arquivo que você upou, né? E aí a opção 3 a gente chama ali de resumo de amostra, né? Então ele vai dar o resumo das amostras, né? A gente colocou o nome da nossa função ali dentro do código, que é print summary, que é basicamente imprime o resumo, né, das amostras. Então ele vai dar ali lado a lado o identificador de cada amostra, a profundidade, os módulos elásticos, né? E aí na opção 4 a gente pode fazer ali o plot do gráfico da profundidade pela característica elástica que a gente quer avaliar. E aí ele vai ter todo esse motor de geração de gráficos integrado ao Gnuplot, né? E depois a gente também, na opção 5 a gente vai ter o gráfico em relação à composição mineralógica, né? Então, o percentual de mineral comparado a outro mineral que a gente vai fixar. Isso aí é muito comum nessa área, né, Matheus? A gente Muito fixa um comum. mineral e a gente vê como que os módulos elásticos eles vão variando um segundo mineral, né? Que Exato. também temos essa função aí. Exato. A gente vai comparar com mineral com maior quantidade, algum outro mineral do nosso interesse.
E por último ali, a gente tem a opção também de encerrar esse loop, né, que a gente vai encerrar o nosso programa, e aí você vai encerrar o programa. É interessante ver que depois, no final de cada seta ali, ele está retornando, né, para o menu também, então, exceto na última opção que você vai encerrar, você tem a opção ali de voltar para o menu, fazer um novo cálculo com novas Isso. amostras, ou inserir uma amostra nova, e aí, por fim, ele vai mostrar a mensagem finalizando o programa, vai encerrar o seu terminal e acabou a simulação. Perfeito. Vamos para o código com eles, Matheus? Vamos, eu acho que de modelagem foi isso que a gente De elaborou. modelagem a gente É. conseguiu, acho que, mostrar aqui Então, é bastante coisa para interessante antes eles. também, Nico, mostrar a aba de testes que a gente fez, antes de mostrar aí a cereja do bolo. Tá. Vamos mostrar alguns testes que nós fizemos, está no capítulo 8. Né? Isso é muito importante também. Durante a confecção e a elaboração do nosso código, é importante a gente fazer vários testes para poder validar as nossas hipóteses, as nossas teorias, tanto as fórmulas, tanto se está tudo rodando sem nenhum crash, sem nenhum bug. Isso. Então, o primeiro teste que a gente fez foi o teste aí da interface do usuário e da entrada manual aí das amostras. Né? Então, a gente colocou um print aí do que vai aparecer no seu computador depois de você compilar o código e rodar. A primeira mensagem que você vai receber é essa. Né? Nós temos aí 7 opções ao total. Né? A primeira é inserir uma amostra nova manualmente. Depois você carrega uma amostra de arquivo. Você tem a opção também de ver o resumo dessas amostras, linha a linha ali, tudo muito bem. Gerar os gráficos ali com Exato. o Gnoplot, tanto de profundidade, quanto de porosidade, quanto da variação mineralógica, né? Por padrão, o nosso programa, né, Matheus, ele já popa os gráficos na tela, mas Exato. se o usuário ele não quiser isso, ele pode desabilitar com a opção número 6, Porque às e vezes aí ele só vai ser salvo ali, né? exato, o petrofísico, né, o engenheiro, muitas vezes ele trabalha com muitas amostras, né, o Nico sabe bem disso, e você ficar com um gráfico um atrás do outro aparecendo na sua tela, às vezes é meio improdutivo, então, se você Sim, estiver trabalhando com um número muito grande de amostras, você simplesmente desabilita a opção de aparecer o gráfico na tela, ele vai ficar salvo numa pasta chamada plots, dentro de onde você está rodando. É isso. importante também falar, Nico, que o software, ele gera uma pasta automaticamente, né, de plots, então você Isso, não que você salva todos os seus dados. onde salvou a imagem, então ele já cria uma pasta lá e vai ficar salvo todas O as dia imagens e o horário que você que salvou, né? você criou, então, Porque laboratórios que trabalham com grandes bases de dados, geralmente os arquivos são salvos dessa maneira. sim, O dia, o mês, o ano e o horário também, né? exatamente. Tudo Isso. padronizado, isso aí Esse aqui já é um exemplo de quando o software ele retorna o resumo das amostras, exato. né? Isso aqui, nós vamos também fazer uma simulação, né? Então vocês podem ver que fica tudo bem legível, bem organizado, né? E aqui ele já faz o cálculo, tanto do módulo de compressibilidade quanto do de cisalhamento, É mesmo, né? sim, Dependendo das porcentagens mineralógicas de cada uma das amostras, exato. né? E aí depois o terceiro teste que a gente fez foi ver se o gráfico está sendo gerado de forma correta, Isso. né, se as linhas estão coincidindo, se a escala está legal, se a cor está legal. Né? Então, isso tudo é customizável dentro do nosso software. Se o usuário quiser aquela linha roxa ali, que é a média de void, quiser verde, ou qualquer outra cor vermelha, ele pode editar isso lá. Isso. Aí também é Isso é do totalmente Gnoplot, né? exato. Você pode fazer uma aba com vários gráficos também para comparar. Né? Então, esses foram os testes aí cruciais que a gente fez, que a gente, porventura, teve algum problema durante a elaboração do software, a gente conseguiu contornar, fizemos esses testes para validar e prosseguir assim com o andamento do programa, né, Nilco? Isso aí, Matheus. Aqui a gente está, eu já estou com aberto aqui no VS Code, que é um editor de texto aí, e eu estou aberto no terminal do nosso projeto, que, né, como a gente já comentou, ele é de uso livre, lá ele está lá no Gnoplot, ele está lá no GitHub, desculpe, e junto com todos os manuais, todos os arquivos ali que a gente mostrou, né, Matheus? Exatamente. Nosso software está lá à disponibilidade da comunidade acadêmica como um todo. Isso, aqui estão todas Né? as nossas classes, né? Como eu falei aqui, a classe C amostra, por exemplo, ela representa os dados da amostra, né? Temos aqui a que faz o cálculo de cisalhamento, né? Tanto
a média void, quanto a média ROIS, como no final a RIO, né? Exato. E assim a gente vai indo. Eu não sei se a gente vai mostrar em muitos detalhes aqui todas as classes, né, Matheus? Eu acho que é interessante, Nico, mostrar ali o nosso motor de cálculo, né, que é a classe, por exemplo, C-Shear Calculator, Que onde a faz gente que faz o implementou cálculo. Isso, aí as fórmulas, as teorias que a gente teve muita ajuda do professor Fernando Moraes, né? isso. Então, O cálculo tá aqui, ó. todo o cálculo é feito através desses modelos que a gente implementou. Como a gente Uhum. falou também anteriormente, é totalmente modular. Se você quiser adicionar uma nova modelagem matemática, uma formulação, que seja Você pode vir aqui e simplesmente adicionar, entendeu? O jeito que a gente conseguiu modelar isso aqui dá a liberdade para futuros projetos não serem tão difíceis de você implementar um novo modelo, né? exato, Então a gente está usando aqui o Void Royce Hill, mas se alguma outra pessoa quiser usar um outro modelo, Rachin Strikeman, por exemplo, que aí já mexe um pouco mais complicado, né? Porque aí são amostras que já estão, não são secas, que elas estão com algum fluido saturando ali, né? exato, Ela pode simplesmente vir aqui e integrar, criando uma nova classe, exato. entendeu? Aqui a gente está fazendo o cálculo da média Voigt, né? Que a gente criou um float, e aqui da média Royce, Isso. né? O Plot Manager também é legal a gente mostrar, Nico, Legal, porque legal. ele faz toda essa integração aí gráfica, né? Então a gente tem diversas funções, inúmeras funções. Se a gente fosse ficar listando uma a uma aqui, ia ser assunto por um dia inteiro. Isso. Mas nós temos todas as funções aí de cor de curva, de linha, também a pasta que vai ser criada no caminho, onde o programa está sendo rodado, está integrada aí Aqui. nessa classe Plot Manager, né? Então ali a gente colocou ponto ponto plots. Então você Que é vai para voltar uma, né? exato, volta uma e você cria a Isso, pasta ali plots, onde vai estar armazenado todos os seus gráficos, né? isso. Aqui é toda a estrutura que conversa com o Ognoplot, né? Exato. Então ele está falando o nome dos eixos, qual vai ser a escala deles, qual vai ser a cor, tudo isso, né? E aí, mais embaixo aí, onde você está com o cursor mais ou menos, vai falar o tamanho da janela. Então, eu lembro que a gente teve Isso. problema aí de compatibilidade com Windows e Mac, por exemplo. O gráfico aparecia no Mac e não aparecia no Windows. E depois, por fim, com conversas aí com o professor Bueno, a gente viu que a gente estava usando uma função que já do GnuPlot que já estava um pouco ultrapassada e tinha uma mais nova, né? Então, a gente conseguiu adaptar aí. Foi uma mudança assim bem básica mesmo, que mudou tudo, ficou mais fluido o uso do software em qualquer sistema operacional, né? Então aí você tem o tamanho da janela que vai gerar, a escala e tudo mais, está tudo Isso. muito bem definido aí, aberto também para quem quiser dar uma olhada. O pessoal que está chegando agora talvez não entenda muito de C++, mas quem quiser se aprofundar aí, tá tudo aí no nosso repositório do GitHub, para todo mundo, Vamos aqui rodar o software com eles, Matheus, com certeza. para a gente conseguir dar aqui uma testada. Ó, eu já estou aqui na minha pasta principal do projeto. E eu vou abrir o meu terminal. Eu já deixei aqui o comando de compilação aqui no jeito, para a gente não se estender muito também. Lembrando que nessa primeira versão do software, ele é rodado no terminal, como a gente A gente não tem quiser front-end, né? fazer um front-end, fazer uma interface Inclusive um gráfica. trabalho bem legal. Isso. Exato. Ó, Tá aqui bem vocês estão legal. vendo legal aqui, Matheus? Na Dá nossa pra ver sim, Nico. transmissão? Ver sim. Tá aqui, eu acho que dá para ver legal, né? Então vamos lá, que eu vou aqui carregar uma amostra de um arquivo. A gente deixou aqui já um exemplo, né, Matheus? Deixamos aí um arquivo de Aqui um exemplo para teste. O testar. que a gente precisa fazer é colocar o caminho, né? Aqui, legal. Ele já deu aqui, 10 amostras foram carregadas. Vamos ver o resumo das amostras Pode aqui, subir Matheus. também, Nico, que ele vai mostrar Ah, lá a profundidade. aqui ele coloca de cada uma das amostras, Exato. A né? composição mineralógica, a Todos os profundidade, dados. O nome do porosidade. reservatório, da amostra, pá, composição mineralógica. Exatamente. O nosso CSV ele está estruturado de uma maneira que o nosso software aceita. Está no nosso manual como você estrutura,
né, o seu arquivo. Vamos ver aqui, colocar aqui, ó, o resumo das amostras, bem legal, ele aparece aqui a profundidade, porosidade, e aqui ele já fez os cálculos, né? Se você quiser saber, por exemplo, de alguma amostra específica, você pode vir aqui, né, ó, amostra número 5, 27,95 gigapascal de compressibilidade e 29,12 gigapascal de cisalhamento, né? Vamos agora gerar os nossos gráficos aqui, Matheus. Manda bala. Lembrando que eu estou com a opção sim, então ele vai aqui aparecer na minha tela direto, né? Então eu posso vir aqui no terminal e dar Enter. Deixa eu fechar aqui que tá meio... Isso, e aí ele vai aqui aparecendo. Por enquanto são 4 gráficos, porque é profundidade e porosidade para os dois Tanto para módulos, né? cisalhamento quanto para Isso, compressibilidade. exatamente. Eu posso visualizar aqui. O próprio GnuPlot, ele tem uma série de funções aqui, em que eu posso salvar, ver determinado ponto, puxar uma média aqui. Ele tem uma série de funcionalidades, né? É um software muito, muito completo, muito bom, de fato. Uhum. Visualizamos aqui, agora vamos ver da variação mineralógica, né? 5. Esse é aquele exemplo que a gente citou, que você vai ter um mineral Isso. predominante, mais abundante no Ele solo. fala, inclusive, quais são os minerais que você tem, porque às vezes você pode colocar muitos e o usuário se perde. E ele não lembra de todos os minerais ali que ele tem disponíveis, né? Então Exato. eu vou fixar aqui a albita e vou ver como que varia com o quartzo. Vou ver aqui como que varia com o quartzo. Aqui, ó. Legal. Como o módulo aí de compressibilidade vai variar devido à porcentagem de quartzo. Isso. Muito bom. São 2 gráficos, né? Aí. Legal. E aí, a gente pode desabilitar essa função e a gente pode também inserir aqui uma amostra manualmente. Vamos dar um exemplo aqui para eles, Matheus, só para a gente... Jubarte, o nome da amostra é... profundidade, 1.600 metros, né? Caso o usuário queira fazer isso manualmente aqui, que nem a gente está fazendo, né? Exato. A gente até fala aqui como que o nosso software aceita o formato, então vou colocar aqui quartzo 30% e albita 70%. Eu posso colocar quantos minerais eu quiser também, não são só 2, né? Vamos só ver se ele salvou aqui. Ah, tá aqui, ó. Salvou Nossa ali. última amostra aqui, Rock Physics. Exatamente. Então, acho que basicamente é isso, né, Matheus? O software é esse, uma calculadora de propriedades poroelásticas, né? Basicamente você tem uso aí na petrofísica, na geofísica e na engenharia de perfuração de poços também, porque com esses módulos você vai saber qual zona é mais sensível à fratura, qual zona você pode, Exatamente. né, com a taxa de penetração mais Você alta. faz uma série de leituras fundamentais, né? O tipo de broca que você tem que usar em determinada litologia ali, né? Tudo Então, isso. aí para auxiliar o papel do geólogo, do petrofísico, né, do geofísico na indústria com aplicações reais, né? Então, eu fui bolsista da geologia, minha que é bolsista da petrofísica, então isso tudo a gente vê aí corriqueiramente, diariamente. Né? É bom lembrar também que o nosso arquivo, a gente tentou adaptar aí para como sai o arquivo no DRX. Né? Então, quando o DRX ele dá Isso. para o geólogo, para o geofísico, a porcentagem mineralógica, ele sai naquele template ali, então a gente já fez essa integração para deixar aí business ready, né? Então, Isso, exatamente. o trabalho, né? Então, é isso aí, pessoal. Obrigado por acompanhar a gente aí nesse vídeo, né, Nico? Se você quiser encerrar aí também. Pô, queria aí, né, agradecer a atenção de todos, agradecer ao professor Fernando Moraes por estar aí, né, caminhando com a gente aí durante o semestre nesse projeto, e claro aí também agradecer ao professor Bueno, né, por todas as orientações,
todos os ensinamentos, Com né? certeza, com certeza. E, assim, foi muito gratificante participar do projeto de ponta a ponta, assim, então a gente botou a mão ali na massa mesmo, viu a engenharia na prática, como é que ela funciona, a engenharia de software. É, É uma disciplina que vale a pena, né, Matheus? com certeza, Você se empenhar, você pesquisar sobre a área, até mesmo porque é o futuro, não só na nossa engenharia, mas em qualquer outra engenharia qualquer já uma, está exato. sendo, né? É, Quem sabe de programação vai ter aí emprego garantido, né? com Mas acho que certeza. no mais é isso, gente. Muito obrigado pela atenção aí de todos. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Qualquer dúvida, o nosso contato tá no arquivo lá disposto no GitHub. Pode chegar para a gente, perguntar o que quiser. E é isso, pessoal. Até a próxima. Obrigado.